Olá, amigo do campo, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso Panorama Matinal. Aqui você fica sabendo tudo o que está acontecendo no Brasil e no mundo, questões que impactam seus investimentos e, é claro, a cotação das suas commodities, sejam elas soja, milho ou trigo. Pessoal, vou dar uma olhadinha como é que ficou ontem a negociação lá em Chicago. Então, basicamente, a gente teve um dia aí de redenção para o complexo da soja. Aqui para o óleo a gente teve uma alta de 0,77% e hoje o mercado já vem subindo novamente 0,77%, mesmo patamar de ontem. A princípio aqui em cima de uma zona de suporte, conseguiu ultrapassar a máxima de ontem e vai deixando aí a perspectiva da formação de um fundo aqui para as cotações do óleo de soja. É, Claro que ainda estamos no pregão noturno, né? Ainda tem todo o pregão regular para se desenrolar, mas a princípio, se o mercado fechar acima da máxima de ontem, acaba realmente marcando um fundo aqui e dá sugestões de que o preço possa subir mais. Soja em grão ontem também conseguiu produzir uma leve alta, subiu 0,19%, que dá 2 cents por bushel. É pouca coisa, mas conseguiu fechar no positivo, né? E hoje o mercado já vem subindo 0,36%, que dá 3 cents e meio mais ou menos por bushel. Mercado aqui também marcando a princípio um fundo, né? Mesma coisa do óleo, a gente tem todo o pregão regular ainda para acontecer, mas a princípio há algum descanso aqui nessas negociações de soja, lembrando que esse é o contrato novembro, né? Para o farelo, a gente teve mudança dos contratos aqui e o próximo contrato, em termos de vencimento, já estava trabalhando abaixo do suporte dos 323, tá, pessoal? Apesar disso, essa queda aqui ela não dá para considerar, porque foi a virada de contrato, né? Mas hoje o mercado já vem subindo 0,63% e tem como resistência esse patamar dos 323 dólares por tonelada curta. Trigo ontem encerrou em queda, caiu 0,74% e hoje vem subindo 1,21%. Clima na Europa acaba preocupando, né? A gente tem questões aí com Ucrânia e Rússia também, que podem trazer um pouco mais de tempero para este mercado do trigo. Então, possibilidades aí de produções menores lá na Europa, e a Europa consome bastante também, né? Então, querendo ou não, acaba puxando as cotações de soja, desculpa, de trigo americano para cima. O milho ontem entregou basicamente os 2 dias de altas que fez anteriormente, né? Caiu 1,70% e hoje vem se recuperando, subindo 0,32%. Mercado que, se perder esse fundo nos 3,90, pode andar mais ainda para baixo. A gente não tem nenhum referencial. Aqui eu tenho até que colocar mensal para ver se a gente acha alguma coisa. Cada barra aqui significa um mês, né? Então esses níveis que estamos negociando agora, 3,90, não são vistos desde outubro de 2020, tá, pessoal? Logo abaixo a gente tem no gráfico uma região de suporte a 3,90, 3,89. Então está basicamente em cima desse patamar. Se o mercado continuar caindo, temos aqui alguma memória de preço também na região dos 3,34. Me parece muito barato, tá? Não sei se a gente vê esse ano ainda os preços chegando lá. Só se realmente engatar uma queda muito forte aqui. Mas a princípio eu acredito que não seja para tanto não, tá, pessoal? Então fica aí essa ideia de suporte nos 3,90, um pouquinho abaixo do que está agora. Aqui no Brasil, o nosso contrato de setembro também seguiu o exterior, né? A gente viu ele caindo 1,34% após ter produzido algumas boas altas. O mercado sentiu aqui o patamar da média móvel de 20. Estava trabalhando um pouco acima da sua resistência anterior, né? E agora o que a gente vê é esse mercado caindo. Hoje tem que acompanhar se vai perder a mínima. Caso ele perca, o mercado pode voltar a testar novamente a região dos 57,30. Para o contrato de óleo de palma, a gente teve ontem uma alta de 0,13% e hoje subindo 0,61%. Mercado totalmente lateralizado aqui para o óleo de palma.
Petróleo conseguiu anteontem produzir uma boa alta, subiu 2,69% em cima da região de suporte, na casa dos $81. Ontem caiu praticamente 1% e hoje está estável, no 0 a 0. Dólares contra as principais moedas do mundo fez um belo movimento de queda, perdeu aqui o suporte, né? Isso na quarta-feira, caiu 0,48%. Ontem recuperou, subiu novamente acima do suporte, 0,42%, e hoje continua subindo 0,13%. Temos aqui uma região também de resistência, dado por essa média que a gente vê aqui, que é a média de 50 períodos, tá? Seria uma média de médio prazo. Aqui no Brasil a gente teve uma recuperação também do dólar que chegou a cair lá dos 5,70 para suas mínimas aqui em 5,38, não chegou a buscar ali os 5,30, né? E produziu um novo movimento de alta. A gente teve aí uma alta de 1,2% na quarta-feira e ontem subiu 0,96%. O mercado fechou cotado a 5,54. S&P 500 e Nasdaq decidiram fazer algum tipo de correção após tantas altas, né? Essas quedas recentes elas estão ligadas basicamente a uma questão de impostos em cima de microchips, algumas taxações, dificuldades em utilizar, acaba impactando muito as empresas de tecnologia e, como a gente bem sabe, 30% do S&P 500 é composto da Nasdaq, e Nasdaq então caindo acaba puxando o S&P 500 também. Pessoal, é uma notícia, mas assim, o mercado vinha subindo faz muito tempo, é natural que haja uma correção, então acaba se apoiando nessa questão fundamentalista e produz então esse movimento mais baixista. Tem mais espaço para recuar, tá? Mas caso o mercado decida voltar a subir, a gente tem aí, pelo menos na Nasdaq, essa região aqui como suporte, 474, 5 pontos abaixo do que está agora. E no S&P 500 está praticamente em cima do suporte também. Então, não estranharia também se o mercado voltasse a subir aqui após esses 2 dias de queda. Aqui no Brasil, a gente teve uma forte queda, caiu 1,39%. Eu imagino que vocês consigam ter uma ideia do que pode ter provocado uma queda tão grande. E caso vocês não entendam ou não consigam chutar, basicamente tem a ver aí com a parte fiscal do nosso país, reunião entre o atual presidente Lula com o seu ministro da Fazenda, algumas declarações vazadas, inclusive até foi vazado pelo Jornal da Record, quem vazou a notícia antecipadamente foi até demitido e tudo mais. No final das contas dizem que foi tirado de contexto o que foi vazado, né? Mas no final das contas sempre que o homem pega o microfone acaba produzindo esses movimentos de queda para a bolsa e alta para o dólar. Basicamente indica que o país não tem austeridade fiscal, ou seja, o governo segue gastando, segue muito inchado, já está espremendo o contribuinte de tudo quanto é lado, a gente está com uma arrecadação gigantesca e mesmo assim a conta não fecha, a gente não consegue ter um superávit. Enfim, o mercado está muito sensível com essa questão e tudo que se fala num sentido de que não vai cortar tanto, ou o que a gente havia prometido de 25,9 bilhões de cortes em questões sociais não vai ser bem assim, ou vai atrasar, enfim, tudo isso acaba sendo ruim e acaba prejudicando o mercado. Então, uma queda bem relevante aqui na nossa bolsa, 1,39%, e a alta que a gente viu também no contrato de dólar. Questão de clima, pessoal, nada de chuvas aqui para o Brasil, região norte segue mais preocupante, aqui na região sul a gente teve uma semana de chuvas, boas chuvas, né? Enfim, terra está irrigada, mas lá para cima a questão dos rios acaba pegando. Essas chuvas aqui no sul pode ser que ajudem também a aumentar os níveis dos rios lá na Argentina, como o Paraná e também o rio de Buenos Aires, se eu não me engano. Aqui para
Os Estados Unidos, a gente tem para os próximos 5 dias perspectivas de mais chuvas para o estado de Iowa. Temos aqui também para Minnesota, e o restante dos países, dos estados produtores devem receber cerca de 5 a 10 milímetros. Não é muita chuva para os Estados Unidos para os próximos 5 dias. Parte do monitor de secas, a gente percebe que houve uma melhora bem considerável, tá? Então a gente tinha aqui nos I-States, Illinois, Indiana e também Ohio, principalmente Illinois e Indiana, teve uma mudança bem significativa, né? Semana passada, do lado direito, a gente tinha regiões mais amareladas, indicando que havia algum estresse hídrico, porém a passagem daquele tufão que mudou sua qualificação de tufão para uma tempestade, não lembro o termo técnico, mas enfim, e essa tempestade acabou levando bastante chuva para esses estados e melhorou muito mesmo a condição, né? Basicamente, Ohio também melhorou, mas não tanto quanto os demais, né? Então, parte de estresse hídrico lá também não incomoda neste momento. Demais bolsas, Ásia Pacífico em queda, destaque de queda para a bolsa de Hang Seng. A gente também tem mais um dia de queda para a Europa. Hoje uma queda um pouco mais tímida, caindo em média 0,4%, todas as bolsas. Mas enfim, mais um dia de queda. E para os futuros de Estados Unidos, a gente tem uma leve alta de 0,15% para S&P e Nasdaq. Dólar um pouco mais forte contra as moedas de países desenvolvidos. E temos um dólar misto contra países emergentes. Na parte de commodities não agrícolas, minério de ferro cai 0,19% e o petróleo 0,49%. Em termos de agenda, pessoal, a gente tem basicamente discursos de membros do FONC, então discurso do Williams às 11h40 e também discurso do Bostic às 1h45. Esses discursos eles são interessantes, mas hoje eles já não devem fazer tanto peso, porque a gente tem aí, pelas falas do Powell, também por dados publicados da economia, uma perspectiva de 3 cortes nas taxas de juros americanas. E a gente pode ver isso até pela FedWatch também. Então isso é algo que tem oscilado bastante. A gente falava de 6 cortes no começo do ano, passou a se falar cada vez menos, né? Então vai para 5, 4, 3, 2, 1, nenhum, e agora voltou novamente para 3 cortes. Quero mostrar aqui para vocês então a parte do FedWatch e como que estão as apostas, né? Então em julho ninguém acredita que vai ter corte na taxa de juros, vai se manter estável. Agora em setembro já começa, o mercado acredita que 93% já acredita que teremos um corte de 0,25%. Então, pela primeira vez a gente vê um consenso bem grande no mercado, né, em questão dos cortes das taxas de juros. Para novembro, a gente também tem expectativa do mercado um pouco mais alta para um segundo corte, trazendo aí para casa dos 4,75 a 5. Lembrando que hoje estamos de 5,25 a 5,50, né? E em dezembro, então, maior parte também do mercado acredita que a gente vai ter a taxa encerrando o ano a 4,50 a 4,75. Então, totalizando aí um corte na casa dos 0,75%. Bem interessante, né? Pessoal, não se esqueçam, deixem seu like, compartilhem esse vídeo, se inscrevam caso não sejam inscritos e também ativem o sininho para receber sempre que publicarmos algum vídeo novo neste canal.